Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os meus irmãos, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu dia, sobre o seu final de semana. Estamos aí começando um novo final de semana e hoje começando um novo dia, meditando na palavra de Deus. E eu chamo os meus irmãos, antes de ler, deixa eu dizer uma coisa. Lá, depois dessa reflexão, eu quero responder uma pergunta que o pessoal tem me feito muito. Pastor, o que o senhor acha dessa vacina da Covid aí? O senhor vai se vacinar? Eu vou falar disso depois que eu meditar na palavra aqui com os irmãos. Vamos ler a Bíblia? Não sei se esse som está muito alto, deixa eu baixar ele aqui um pouquinho para servir de fundo musical, mas um pouco mais baixo. Opa, tá bom. Espero que não atrapalhe. Muito bem. A nossa leitura hoje é João capítulo 16, versículos de 7 a 9. Ontem eu li de 7 a 11, mas eu disse que eu iria destacar outros detalhes que eu não destaquei na primeira reflexão. E vou continuar um pouquinho mais nesse texto. Versículos de 7 a 9 diz assim: mas eu afirmo, e é Jesus quem está falando, que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Quero falar nesta ocasião sobre o pecado. E até ajudar você a compreender, se não compreender ainda, espero que já tenha compreendido, mas se não, a diferença entre o pecado e os pecados. O pecado é o pai de todos os pecados. O pecado é de onde se origina todos os demais pecados. É como a raiz da árvore. O pecado é a raiz da árvore, de onde surgem todos os galhos e frutos daquela árvore que são pecados. E aqui Jesus explicita o que é o pecado. Ele está falando da vinda do Consolador, do Paráclito, do Ajudador, que é o Espírito Santo, para continuar o ministério de Jesus, que ele começou fisicamente entre os homens. Agora ele iria para o Pai e enviaria o Espírito Santo para capacitar os seus discípulos a fazerem a caminhada cristã. E ele diz que quando o Espírito Consolador, Ajudador viesse, ele viria para convencer. No último vídeo falamos sobre convencer, seu ministério de convencer. Mas aí ele diz que ele veio para convencer de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E note, o pecado. E ele explica no versículo 9 o que é o pecado, que o Espírito viria para convencer o ser humano. Verso 9, do pecado porque os homens não creem em mim. O pecado, pai de todos os pecados, é porque é o não crer em Jesus, segundo o que a Bíblia diz. É aquilo que de vez em quando eu digo, um cristão é alguém que crê que Jesus é o que a Bíblia diz que ele é. Ou seja, quem não crê que Jesus é o que a Bíblia diz que ele é, não é um autêntico cristão e aos olhos de Deus está no pecado. O pecado é que gera todos os outros pecados, como eu já disse. Por exemplo, a pessoa mente porque ela não crê em Jesus. Quando ela crê em Jesus, conhece Jesus, ela não vive mentindo. A pessoa se prostitui porque ela não crê em Jesus. Se ela crê, a pessoa que crê em Jesus, ela não vive na prostituição, no adultério, na mentira. As pessoas matam, as pessoas se drogam, as pessoas entram por caminhos de corrupção porque não conhecem a Cristo, porque não creem em Cristo.
As pessoas que creem em Cristo, elas, movidas pelo Espírito Santo, trilham o caminho da santificação, que é um processo na caminhada cristã por esse mundo, desde que nos encontramos com Jesus. Então, o pecado que condena, que leva o ser humano à condenação, e eu vou já lhe mostrar isso, é o não crer em Jesus. E esse é o pecado que se resolve no momento em que a pessoa ouve o Evangelho e crê em Jesus. No momento em que o Evangelho entra pela mente e penetra até o coração do ser humano e a luz do entendimento se acende para as coisas espirituais e a fé nasce no coração. Neste momento o pecado fica resolvido. O pecado que foi expiado por Cristo na cruz fica resolvido no momento em que nós cremos em Jesus. A partir daí, os outros pecados, os pecados vão sendo vencidos pelo processo de santificação operado pelo Espírito Santo na vida do cristão. Como eu disse, o pecado é quem gera a condenação. Entenda isso. Ninguém é condenado porque mata, porque rouba, porque mente, porque estupra, porque se prostitui, porque se droga, não. Aquele ladrão estava crucificado ao lado de Jesus e que reconheceu o seu pecado, era um ladrão, mas foi salvo, mesmo sendo um ladrão. A mulher adúltera que ia ser apedrejada e que Jesus a livrou do apedrejamento, ela foi salva. Ela foi salva mesmo sendo adúltera, porque ela teve a oportunidade de crer em Jesus. E Jesus disse para ela: vai e não peque mais. Zaqueu, mesmo sendo um funcionário público provavelmente corrupto, mas ele foi salvo. Por quê? Porque ele creu em Jesus. As pessoas são salvas ou são perdidas, esse é o padrão. Se elas não creem em Jesus, por causa do problema do pecado. Olha o que a palavra de Deus nos diz em João capítulo 3, versículo, vou ler 17 e 18, João 3, 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Está vendo aí? A condenação ou a salvação depende da atitude da pessoa em relação ao Evangelho, de crer ou não no Filho de Deus. Porque este é o pecado, pai ou mãe de todos os pecados, origem de todos os pecados. O fato de a pessoa não crer em Cristo. E quanto maior seja a fé em Cristo, que vem pelo conhecimento de Cristo, maior será a distância do pecado que a pessoa viverá. E menor serão as ocorrências dos pecados. Entenda isso. Quando eu digo que ninguém é condenado porque mata, porque rouba, porque se prostitui, porque se droga, eu não estou dizendo que a Bíblia está liberando isso, não. Eu estou dizendo que essas coisas só têm um jeito de serem vencidas. É pela fé em Cristo, é pelo conhecimento de Cristo. E o Espírito Santo é quem opera esse conhecimento. Como nós lemos aqui no versículo 9, aliás no versículo 7. Que Jesus disse que mandaria o Espírito Santo e quando ele viesse, ele viria para convencer as pessoas do pecado. Convencer o ser humano do seu pecado. Então quem faz esta obra é o Espírito Santo, de dar consciência do pecado, levar a pessoa a entender a obra de Cristo e crer em Jesus, para que esse problema seja resolvido na sua vida. Entenda uma coisa interessante, as pessoas ficam questionando: mas fulano diz que é um crente, faz isso, faz aquilo, e aí aponta pecados. Vou lhe dizer uma coisa, presta atenção nisso que eu vou lhe dizer, segundo as Escrituras. Se aquela pessoa verdadeiramente creu em Jesus, ela já resolveu na sua vida o problema do pecado, que é o que leva à condenação. Não tem mais condenação para ela. Ela pode ainda pecar, a Bíblia diz que nós pecamos, a Bíblia diz que quem diz que não peca
está enganando-se a si mesmo, está lá em 1 João capítulo 1, versículo 8. Mas também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ou seja, nós pecamos enquanto nesse corpo, enquanto nesse mundo, enquanto nessa carne, nós pecamos. O pecado não pode ser um hábito na nossa vida, porque nós cremos em Jesus. E nós vencemos o pecado pela operação do Espírito Santo em nós. Mas a condenação não acontece mais na nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Por quê? Porque eles creram em Jesus. Eles creram em Jesus. Não há mais condenação para ele. Então, que nesta ocasião fique bem definido. O problema principal do ser humano se chama não crer em Jesus. Quando cremos em Jesus, não há mais condenação, andamos com Cristo, somos conduzidos pelo Espírito e no processo de santificação vamos vencendo todos os pecados que porventura um dia nos escravizaram, eles serão vencidos em nome de Jesus. Desejo a todos os meus irmãos que caminhem esse caminho de santidade, nessa direção guiado pelo Espírito Santo, glorificando a Deus, crendo em Jesus, colocando toda a sua fé em Jesus. E aí o problema do pecado está resolvido em sua vida. Amém? Vamos orar? Mas antes de orar, como eu disse, eu tenho aqui anotado vários pedidos de oração. Deixa eu dar aquele aviso que eu sempre dou. Se você quiser deixar um pedido de oração nos comentários desse vídeo, você pode deixar. Pode ser aí no chat online, pode ser no comentário normal do vídeo, quem assistir posteriormente. Eu vou ver o seu comentário, eu vou anotar o seu pedido de oração. Eu vou orar por você na hora que eu estiver anotando o seu pedido de oração. Eu vou procurar orar aqui mesmo no momento do vídeo. E se o seu assunto você não quer colocar no comentário do vídeo porque fica aí disponível para qualquer pessoa ver, você pode me mandar no WhatsApp da igreja. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o número do WhatsApp da igreja. Já antecipo que é 629-9245-4811, tá? Pode olhar aí no comentário do vídeo, mandar o seu pedido de oração. Se você mandar o pedido de oração pelo WhatsApp, eu vou fazer uma oração ali, vou mandar para você a oração gravada, orando pelo seu motivo, tá certo? Várias pessoas têm feito isso e eu tenho orado pelos meus irmãos. Como eu sempre digo, eu levo esse assunto muito a sério, tá certo? E antes de orar, deixa eu responder aquela pergunta que muita gente tem me feito. Pastor, o que o senhor acha dessa vacina aí que estão começando a utilizar para vacinar as pessoas contra o Covid-19? E a outra pergunta fatal é: o senhor vai se submeter à vacina? Vai ser vacinado? Meus irmãos, eu olho tudo que eu tenho ouvido de notícias a respeito dessa vacina, eu confesso para os irmãos, eu olho com muita desconfiança. Um processo de fabricação de uma vacina, das vacinas anteriores, se diz que levava em torno de 5, 7 ou 10 anos. De repente surge uma pandemia e uma vacina é feita em menos de um ano, já está aprovada e vai começar a ser aplicada nas pessoas. Eu não estou dizendo que eu não vou me vacinar. Provavelmente eu vou me vacinar. Mas eu estou dizendo o seguinte: eu provavelmente vou ser um dos últimos a ser vacinado. Eu vou ser um dos últimos a ser vacinado. Pessoas dizem assim: eu vi alguém com esse comentário. A gente pede uma solução de Deus e aí Deus dá a solução, que é a vacina, e a gente vai recusar. É a solução de Deus mesmo? Tem certeza? Tem tanta coisa estranha por trás dessa pandemia e dessa questão da vacina. Sinceramente. Então, eu estou sendo muito franco com os meus irmãos. Eu olho isso com muita desconfiança. E eu estou sempre dizendo desde o começo, eu não vou ser o primeiro da fila. Quem quiser, quem estiver apressado, pode ir na minha frente se vacinar. Certo?
olho isso com muita desconfiança mesmo. Compreendo quem olha isso com desconfiança. O pessoal às vezes fala assim, mas aí quem não se vacinar vai continuar passando. Só para quem não se vacinar. Quem tiver vacinado não vai passar para ninguém e nem vai ser contaminado pelo vírus. Então isso é um problema de quem não queira se vacinar. Logo, não vejo problema nenhum nisso, né? Eu vi uma explicação de uma pessoa que se identificou como médica aí num telejornal, falando que até quem já teve o Covid precisa da vacina para ter certeza que foi imunizado, porque não sabe se a vacina gerou a imunização necessária. Olha, esse negócio parece estranho. Quer dizer que a vacina é mais eficiente para imunizar do que o próprio vírus que entrou no corpo da pessoa e ficou lá o rastro dele lá no organismo? Então são coisas que para mim não encaixam direito. Olho com muita desconfiança. Qualquer pessoa minha, irmão meu, na fé, parente, quem queira se vacinar, fique à vontade, para mim não tem problema. Não estou dizendo que eu não vou me vacinar, estou dizendo que eu não serei dos primeiros e vou adiar isso ao máximo. E mais uma questão, o pessoal diz, e se você for contaminado pelo Covid, vier de uma maneira grave, for para a UTI, e aí? Todos os dias, todas as horas, em todos os lugares, pessoas estão adoecendo, indo para a UTI pelos mais variados motivos, não é só pela Covid. Isso pode acontecer comigo. É como diz um velho ditado, para morrer basta estar vivo e um dia nós vamos partir. Quero até aproveitar aqui para dizer que se eu for contaminado por Covid e Deus queira me levar, porque quem decide minha vida é Deus, saibam que eu fui em paz, eu fui tranquilo. Fui em paz e fui tranquilo. Não terei como fazer isso, não vou ficar com nenhum sentimento de culpa porque não me vacinei. Logo, né? Como eu estou dizendo, não estou dizendo que eu não vou me vacinar. Eu não vou ser dos primeiros, eu vou demorar bastante para me submeter a esta vacina. Certo? Enquanto isso, a gente vai orando e colocando a nossa confiança no Senhor. Na minha lista de motivos de oração, eu vou mencionar aqui rapidamente, porque eu convido você a se unir comigo nesse momento de oração. Lembre de algum desses pedidos e enquanto eu estiver orando, se você puder ir, feche os seus olhos, ora comigo e menciona algum desses pedidos que porventura eu não consiga me lembrar. A irmã Sândia pede pela sua família, para Deus operar na salvação da sua família. Irmão Milton pede oração pelo seu primo Elcias, que está com Covid. Pelo seu filho Tiago e os amigos dele que já estão terminando de se recuperar do Covid também, graças a Deus foi leve. A irmã Maria Luzimar pede pelos que estão receosos de tomar a vacina, como eu, que tenho um certo receio. Essa irmã que eu não sei se é irmã ou é irmão, o nome é meio indefinido, Aldeide Cabral, pediu por umas crises alérgicas que ele enfrenta há 7 anos, né? Vamos orar. Saúde da irmã Maria Oliveira, ela tem problema de fibromialgia, é uma irmã aqui da nossa igreja. Irmã Jaqueline pede oração pela libertação da sua família. Maria de Fátima pede pelo seu irmão Edivan, que está envolvido com drogas. A irmã Maria Luzimar, lá de Eugênio Barros, pede pelo irmão Raimundo Nonato, seu esposo, que com a idade avançada, tá com problema de esquecimento, que ela pensa que já pode ser o início de Alzheimer aí. A irmã Lourdes, lá de Imperatriz do Maranhão, pede oração pela sua família. A Bruna está fazendo um tratamento para engravidar. Vamos orar pela gravidez da Bruna para que ela ocorra, né? Segundo a vontade de Deus. Orar pela Ana Júlia e Maria Cecília, são crianças com doenças graves. A Ana Júlia está com câncer. A Maria Cecília, o médico ainda não tem uma definição muito clara, mas está enfrentando uma doença séria. Vamos orar por essas crianças. Crianças aí de menos de 12 anos. Vamos orar pela neta da irmã Maria Osneide, que está com depressão e lúpus, é uma adolescente. E vamos orar pela família da irmã Alice. São pessoas que me pediram aí pelo YouTube, pelo WhatsApp. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso,
Toda honra e toda glória sejam dados a seu excelso nome. O Senhor é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, Criador do céu e da terra, fonte da vida e da paz, e da alegria e da graça e do amor e de toda a riqueza e de toda a provisão e de toda a bênção e de toda a fé. Louvado seja o seu santo nome. Nos curvamos perante a sua majestade em adoração, nos rendemos ao Senhor, reconhecendo que tudo que somos e temos vem das suas mãos. Somos manifestação da sua glória, da sua sabedoria. Agradecemos pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, e a sua morte na cruz. Obrigado porque, pela fé em Jesus, o problema do pecado fica resolvido em nossa vida. Que o seu Santo Espírito continue operando a santificação para que vençamos os pecados e andemos em santidade de vida perante o Senhor, honrando o seu santo nome. Ó Deus maravilhoso, colocamos diante do Senhor nesta hora cada um destes pedidos que meus irmãos têm feito aqui. Eu oro pela neta da irmã Maria Osneide, pedindo saúde, pedindo que o Senhor a envolva com seus laços de amor e a tire daquele poço de depressão. Eu oro pelo Edivan para que seja liberto das drogas. Oro pela família da irmã Jaqueline. Oro pela família da irmã Lourdes, por libertação. Oro pelo irmão Raimundo Nonato, esposo da irmã Maria Luzmar. Ó Deus, que aquele seu servo seja preservado na sua lucidez. Ó Deus, e acima de tudo preserva a fé no seu coração, a alegria do Espírito Santo em sua vida. Opera na vida de cada pessoa, Pai, orientando sobre como deve se posicionar em relação a esta situação de pandemia que está aí, em relação à vacina está sendo providenciado. Orienta os governos, meu Pai. Oramos pelas autoridades, desde o presidente da República, o prefeito municipal, vereadores, todas as autoridades do executivo, legislativo, judiciário, autoridades militares. São pecadores pelos quais Jesus morreu, precisam se arrepender dos seus pecados, entregar suas vidas a Cristo. Usa aqueles que já são servos do Senhor para testemunhar com poder e amor do Evangelho de Cristo para aqueles que ainda não o receberam, para que venham a se converter. Orienta as decisões das autoridades para que haja estabilidade política no país, haja solução e resposta para quem necessita de atendimento médico no meio dessa pandemia. Oro, meu Pai, pela minha irmã Mona Lisa, lá em Coelho Neto, para que seja restabelecida na sua saúde, daquela fibromialgia. No mesmo sentido, oro pela irmã Maria José, que também é afetada pela fibromialgia. Oro pela família da irmã Sândia, que seja preenchida pela luz de Cristo em toda a sua família. Todos venham render suas vidas ao Senhor Jesus. Usa a sua serva com poder dentro da sua casa. Oro pelo irmão Elcias, pelo Tiago, pelos seus amigos, pela recuperação de todos aqueles que estão com Covid. Se alguém está no hospital, na UTI, em estado grave, faça milagres, toque, Pai, com o seu toque curador. Pai, coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos idosos. Oro pela irmã Nete, irmão Turibe, oro pelos meus pais, oro pela irmã Dora, pela irmã Fátima, oro pela irmã Maria de Nazaré, mãe da irmã Lélia, oro pela irmã Maria Brito, oro pela irmã Madalena e o Silas, oro pelo irmão Alvino. Guarda esses seus servos de contaminação por Covid em nome de Jesus. Preserva-lhes a fé, a alegria, a esperança em Cristo Jesus. Ó Deus maravilhoso, restaura, preserva a saúde da irmã Nete. Oro mais uma vez por ela. Oro pelo meu irmão Turibe. Oro, meu Deus, pelo Moisés. Toca no coração do Moisés, transforma a sua vida. Oro pela família da irmã Liz. Opera a libertação no meio daquela família, meu Pai. Oro por aquela irmãzinha que está fazendo tratamento para engravidar. Conceda-lhe esta bênção juntamente com seu esposo, de ter este bebê que eles tanto sonham, que seja para a bênção da família e da sociedade. Ó Deus, oro pela sua igreja, pelo seu povo que se chama pelo seu nome, para que se humilhe, ore, busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra.
Oro pelos pastores, evangelistas, missionários, líderes das igrejas em geral. Que seja tempo de avivamento, de testemunho com poder, de intercessão perseverante. E mais uma vez oro pelos nossos lares. Que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor e cada família seja uma extensão da igreja que adora Jesus em espírito e em verdade. Que o lar de cada um dos meus irmãos que está orando comigo seja lugar de paz, amor, alegria do Espírito Santo e que haja saúde, alimento, tudo o que a família necessita para o seu bem-estar. Lembra agora do Mateus, filho da irmã Sebastiana, operado. Restaura os 2 filhos operados, restaura-lhes a saúde completamente. E conduz, ó Pai, sempre no centro da sua vontade, guiados pelo seu Santo Espírito. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto, que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muitíssimo obrigado pela sua companhia nos nossos vídeos aqui de segunda a sexta. Se você puder e não está inscrito ainda, se inscreva no canal da nossa igreja. Nós precisamos ultrapassar 1000 inscritos para que então possamos voltar a fazer as nossas transmissões ao vivo. Nós queremos fazer essas transmissões às 6 horas da manhã ao vivo. Não está podendo ser feito agora porque não preenchemos esse requisito do YouTube, mas nós queremos fazer isso. Então, se você puder nos ajudar, contamos com a sua ajuda, até pedindo a algum amigo ou parente seu aí para se inscrever no canal da nossa igreja, Igreja Batista Redenção em Goiânia. Se inscrevendo, você estará nos ajudando. Ótimo final de semana abençoado a todos e seja a bênção de Deus por onde você passar neste final de semana.